dia, pessoal. Espero que todos estejam muito bem. Queria compartilhar com vocês um texto que tem falado ao meu coração. Ele está no livro de Jeremias, que no seu contexto está falando ali sobre o que Deus tem preparado para o povo de Israel em resposta a um processo de desobediência que eles têm vivido. Então aquela nação, ela começou com o passar dos anos, né, o povo de Deus que no passado ali tinha vivido tão próximo do Senhor, eles passaram a ter uma série de comportamentos que não agradavam a Deus. Idolatria, relacionamentos fora do casamento, chegaram ao extremo de sacrificar até os próprios filhos para os deuses ali dos povos que viviam naquela terra. Então eles foram caindo, se afastando e se tornando cada vez mais distantes do Senhor. Isso foi trazendo consequências. Deus mandou uma série de avisos para eles, para que eles se reconciliassem com Deus, até o ponto em que Deus realmente decidiu que o rei Nabucodonosor levasse, né, o povo, e isso aconteceu em fases, para um cativeiro. Quer dizer, eles foram retirados da terra deles, foram levados como escravos para uma outra terra. Deus avisou antes de acontecer e as pessoas não acreditaram. Elas acharam que a forma de vida que eles estavam levando, ela era sustentável e poderia se seguir daquela forma, como se o Deus Todo-Poderoso e verdadeiro não existisse. E o interessante desse texto que eu quero compartilhar com vocês é que teve um grupo que continuou na terra, e esse grupo foram aqueles que o reino da Babilônia entendeu que eram menos importantes para contribuir para os planos de imperialismo deles. Então eram as pessoas mais simples, vamos assim dizer, que tinham menos a oferecer. E a fome estava muito grande na terra, a perseguição daqueles que permaneceram, eles estavam totalmente desprotegidos. Então tinham povos e vizinhos que vinham e tomavam aquilo que eles plantavam, e aquilo que eles plantavam também até aquele momento não estava dando muito certo, né? Era como se as colheitas não dessem certo, porque fazia parte ali do plano de Deus para tratar com aquele povo. E o que aconteceu foi que eles oraram, na verdade eles procuraram Jeremias para que dissesse para eles e direcionasse o que eles deveriam fazer. Porque Jeremias era alguém que já tinha dado direção e dito que tudo isso aconteceria e o que eles deveriam ter feito antes da coisa se tornar tão crítica. Então, no momento de desespero, eles procuraram o profeta Jeremias e falaram: olha, o que a gente faz? Né? Eles tinham a ideia de sair da terra, ir para outro país, eles tinham em mente ir para o Egito. E quando eles procuraram Jeremias, Jeremias falou: olha, eu vou consultar a Deus e vamos ver o que Deus me responde. E Deus demorou um tempo para trazer essa resposta para Jeremias, não foi um tempo muito longo, foi um tempo aí de 10 dias. E antes disso, o povo decidiu por si mesmo que eles iriam para o Egito. E a palavra de Deus disse: olha, diga para o povo não ir para o Egito, independente de toda essa situação difícil, eu vou cuidar deles. Né? Eles vão ser sustentados, a minha graça estará sobre eles, mesmo esse povo, entre aspas, não merecendo, estando numa vida tão distante do Senhor. E Deus falou: diga para eles não ir para o Egito de maneira nenhuma, porque se eles forem, vai ficar muito pior para eles. E Deus já tinha como plano que o próprio Egito também seria ali invadido pelo rei Nabucodonosor. Egito era uma nação forte, uma nação poderosa, tinha um grande exército, então por isso todo mundo imaginava que ali eles estariam protegidos, humanamente falando. Por que esse texto falou tanto comigo? Muitas vezes o Senhor, ele precisa intervir em nossas vidas. Ele precisa permitir que lutas aconteçam. Ele precisa permitir que as coisas não deem certo como gostaríamos. Por quê? Porque Ele quer o nosso mal, porque Ele não nos ama? Muito pelo contrário, porque Ele quer reconciliar o relacionamento dele conosco. Ele quer que estejamos próximos deles, que vivamos uma vida de intimidade com o Senhor. E foi assim como Ele faz com as nossas vidas, foi assim que Ele fez com o rei de Israel, e ali o povo reagiu e não quis ouvir a voz do Senhor.
Então, mesmo com a voz de Deus dizendo claramente, eu tenho uma saída para vocês, eu vou cuidar de vocês no meio dessa luta, mesmo eles mesmos tendo consultado o profeta de Deus para direcioná-los ao que deveria ser feito, como a resposta não foi o que eles queriam, eles fizeram aquilo que eles acharam melhor. Então, qual que é o desafio, né, que eu entendo dessa palavra para nós? Que possamos estar sensíveis à voz de Deus, que a gente possa confiar na direção que o Senhor nos dá. E se estamos vivendo uma vida de pecado, uma vida de distanciamento de Deus, se tem algo que precisa ser tratado, não adianta fugirmos. Não adianta tentarmos ir para outras terras. Não adianta tentarmos nos afastar do Senhor, porque a situação vai ficar pior. Deus sempre estará à disposição de nos perdoar e de se reconciliar conosco e de cuidar de nós, por mais difícil que a situação seja. Então, para mim, foi isso que Deus fez na minha vida. Em momentos de distanciamento, Deus permitiu a reconciliação e tem me dado graça dia após dia. E espero que, baseado nesse texto e também no meu testemunho, Deus possa abençoar a tua vida. Então, Deus abençoe.